Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade aí no desenvolvimento da nossa trilha de programação orientada a objetos com PHP, a gente vai ver neste vídeo sobre métodos estáticos, legal? No vídeo anterior desta trilha a gente viu o que são métodos, como a gente cria um método e também como a gente utiliza um método. E neste vídeo a gente vai ver o que é um método estático, qual a diferença entre um método estático e um método convencional. E a gente vai ver como a gente define, né, o método estático, a gente vai utilizar o método estático também, beleza? Então, basicamente, vamos lá. O que é um método estático, pessoal? O método estático, basicamente, ele não depende da instância para ser acessado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que para a gente utilizar, por exemplo, um método estático, a gente não precisa utilizar o operador new para criar um objeto daquela classe para a gente poder ter acesso ao método que a gente precisa. Com o método estático, a gente pode ter acesso a ele apenas chamando a classe. Por quê? Porque o método estático ele faz parte da própria classe e não da instância dela. Legal? Se não ficou muito claro, não se preocupe, a gente vai mostrar para você aqui passo a passo como que é o funcionamento de um método estático, beleza? Mas antes, eu já peço para que você aí deixe aquele like bem bacana aí pra gente, caso você já esteja gostando do conteúdo do nosso vídeo. E é claro, caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade aqui do nosso canal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou criar aqui uma classe, vou chamar essa classe de carro, beleza? E essa classe eu também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e a gente vai criar aqui os nossos parâmetros. A primeira diferença aqui que a gente já vai ter é que, como a gente vai criar método estático, né, a gente vai precisar utilizar os nossos atributos também. Só que os nossos atributos eles também precisam ser definidos como estáticos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui um atributo public static. Tá? Esta é a palavra utilizada para definir que um atributo ou método são estáticos, legal? E a gente vai definir aqui o tipo desse atributo, que vai ser do tipo string, eu vou chamar de nome, legal? Então eu já tenho aqui o meu primeiro atributo estático. E agora, o que eu vou fazer? Eu também vou criar um outro atributo estático do tipo float e vou chamar de preço. Legal? Então tá aqui, eu já criei meus dois atributos estáticos, um do tipo string e um do tipo float. Legal. Agora a gente vai criar os métodos para esses atributos. Legal? Então o primeiro método que a gente vai criar vai ser o defininome. Então a gente precisa definir ele como um método estático. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente vai definir aqui o public static function e vamos definir aqui o nome dele, que vai ser define nome. Vou passar para esse atributo, para esse parâmetro, para esse método, perdão, vou passar apenas um atributo, tá? Um parâmetro. Vai ser o string nome. Beleza? E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai atribuir o nosso nome, que a gente definiu aqui, no nosso atributo nome. Ou seja, a gente está inicializando esse atributo. Legal? E como é que a gente vai fazer isso? Diferentemente de uma classe convencional que a gente acessa o atributo desta maneira, né? Assim, com atributos e métodos estáticos, a gente acessa de uma outra maneira. Porque isto aqui é quando o atributo e o método fazem parte da instância da classe. Legal? Agora, como a gente definiu atributos e métodos estáticos, a gente precisa utilizar de outra maneira. E que maneira é essa? É muito simples. A gente vai utilizar a palavra self, dois pontos, e o nome do atributo aqui com o $. Legal?
Então, desta maneira aqui eu estou informando que eu estou inicializando aqui meu atributo nome, que é um atributo estático, tá? Que ele vai receber aqui o nosso nome. Bacana. Então, a gente já definiu aqui nosso primeiro método estático. Agora, a gente vai definir o método que vai obter o nome. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai também definir aqui um public static function obtém nome, não vai receber nenhum parâmetro, vai retornar aqui para a gente uma string, o tipo de retorno do método é string, e a gente vai simplesmente retornar aqui, ó, return, e agora a gente vai chamar o nosso atributo estático, da mesma maneira que a gente fez aqui no nosso método define nome. Então a gente vai chamar aqui o self, $, nome. Prontinho, a gente já definiu aqui mais um método estático, beleza? Agora a gente vai definir mais dois métodos. A gente vai definir aqui um método public static function define preço. Legal? E a gente vai passar para ele aqui um parâmetro. E esse parâmetro é do tipo float. Então, float preço. Legal? E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no define nome, a gente vai fazer com preço. Então a gente vai chamar aqui o self, $, preço, e vamos passar para ele aqui o preço. Beleza? Agora a gente vai definir o nosso método para obter o preço. Então, public static function obtém preço. E agora a gente vai dizer que ele vai retornar aqui para a gente um float. Beleza? E agora é simplesmente fazer isso aqui, ó, return self, preço. Bacana, a gente já definiu aqui os nossos métodos e agora a gente precisa testá-los. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui um arquivo, né, um script, para a gente executar ele. Então eu vou chamar aqui esse script de métodos estáticos client, aqui, ó. Beleza? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar para dentro do meu arquivo aqui a minha classe carro.php e vou fazer o seguinte: nome. Vamos dizer aqui que eu quero definir o nome do carro. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: carro, dois pontos, e vou definir aqui, vou chamar aqui o meu método define nome. E vou passar para ele o nome do meu carro, por exemplo. Vamos supor aqui que o meu carro é um Lancer. Lancer Evolution. Pronto. Legal. E agora, o que eu preciso fazer? Eu também preciso pegar o nome desse carro. Preciso obter o nome dele. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer já da mesma maneira, tá? Só que eu já quero printar esse nome. Então, eu vou simplesmente... antes de printar, eu vou armazenar na variável. Então, eu vou definir aqui, ó, nome carro. Vou chamar a minha classe carro, dois pontos, e vou chamar o meu método obtém nome. Beleza? Bacana, então já tenho aqui o nome do meu carro. Agora, vou pular aqui uma linha para ficar mais organizado. Na verdade, nem vou fazer isso agora, vou fazer no final. Eu também vou definir agora o preço do meu carro. Então, vou chamar aqui minha classe carro, dois pontos, e vou chamar o meu método define preço. Tá? E vou dizer aqui para ele que o carro custa aí seus 150 mil dólares ou reais, né? E agora eu vou
pegar aqui o preço carro. Então, criei uma variável preço carro. Vou chamar aqui também o meu método obtém preço. Eu já vou ter acesso aí ao preço do meu carro também. Então, perceba que a gente não criou uma instância da classe para a gente ter acesso ao nosso método, né, aos nossos métodos aqui. A gente simplesmente chamou a classe, né, e utilizamos aqui os dois pontos e o nome do método, porque é desta maneira aqui que a gente tem acesso aos atributos estáticos e também aos métodos estáticos. Bacana? Então, desta maneira aqui a gente tem acesso aos métodos aí. Beleza? E agora, como é que eu tenho certeza que isso está funcionando, Jones? É muito simples. A gente vai printar esses resultados aí. Vamos fazer bem simples aqui. Vou colocar aqui nome do carro e vou concatenar aqui com a minha variável nome carro. Vou pular uma linha e vou colocar aqui preço do carro e vou também concatenar aqui com o preço do carro. Beleza? Ao fazer isso, eu vou abrir aqui o terminal da minha IDE e vou executar este código. E vamos ver qual que vai ser o resultado aí que a gente vai obter. Tá lá. Nome do carro, Lancer Evolution. Preço do carro, 150 mil. Funcionou perfeitamente. Ou seja, estou definindo aí o nome do meu carro e o preço do meu carro através de métodos estáticos. Legal? E você pode estar se perguntando, legal, Jones, mas e se eu quiser também ter acesso a esses métodos através da instância? O que vai acontecer? A gente pode fazer um simples teste aqui. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Na verdade, não vai acontecer nada, ele vai funcionar. Tá? Então, tem aqui, ó, carro, new, carro. Então, criei aqui um objeto chamado carro. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou comentar aqui esta chamada, por exemplo, e vou definir aqui carro. Define nome, mas perceba que ele não lista aqui para mim, ó. Só se eu forçar que ele vai listar para mim, ó. Legal? Mas eu tenho aqui, ó, define nome e vou passar aqui para ele. Agora aqui eu vou passar, por exemplo, aqui um Audi A4 e vou também aqui fazer o seguinte, nome carro vai ser carro obtém nome. Beleza? Então, defini aqui o nome do carro e também peguei o nome do carro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o preço. Vou comentar essas duas linhas aqui e vou simplesmente definir aqui o preço do carro. Então, define preço. O Audi custa aí uns 120 mil, talvez. 120.0 e vou definir aqui também uma variável preço carro que vai receber aqui carro obtém preço do carro aqui. Show de bola. Feito isso, aqui não preciso mudar porque é o mesmo nome de variáveis, né? Então não muda. E agora a única coisa que a gente vai fazer é testar aí o nosso código. Beleza? Então, vamos executar novamente e vamos ver o que acontece. Tá lá, pessoal, funcionou da mesma maneira, beleza? Por quê? O método estático, ele não depende da instância para ser acessado. Tá? Ele pode ser acessado desta maneira aqui, ó, que a gente fez aqui. Tá? Mas não significa que eu também não possa acessar através da instância. Beleza? Por isso que funcionou. Legal? Agora,
Agora que vocês já conseguiram aí entender a diferença entre métodos e métodos estáticos, como a gente cria, como a gente define, né, como a gente utiliza ambos, agora a gente pode avançar aí para mais um tipo de método que a gente vai conhecer no próximo vídeo, que são os métodos mágicos. E na verdade você já viu métodos mágicos quando a gente trabalhou aqui com construtores e destrutores. Legal? Então, pessoal, mais uma vez aí já peço para que, caso você tenha gostado aí do nosso vídeo, você já deixa aquele like bacana aí pra gente. Caso você não seja inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!